Chegou? Bom, pelo menos está dizendo aqui que ela entrou. Entrou. Ah, bom dia! Aê, bom Dia! dia. Estamos juntos de novo. Como vocês estão? Sim. Ah, bem e feliz, né? Com ver agora as capinhas que a Alice colocou lá no YouTube. Que fofo, né? Senti tanto Nossa, ficou cuidado. lindo, né? Que coisa Muito delicada, legal. né? Porque ela foi lá e ficaram perfeitos, né? Ficou lindo lá, né? Sim, É ontem à noite, quando eu vi, eu falei, nossa, que coisa mais gostosa, lindo, muito obrigada, muito né? obrigada, Alice, pela Também força, agradeço pela sua demais. É, colaboração. É isso, né? A gente tem essa alegria de poder vivenciar a força do trabalho colaborativo, do trabalho em grupo, né? O quanto que fortalece mesmo. Eu me sinto assim, me sinto agradecida, muito agradecida e, e nutrida também, né? Para a gente seguir em frente. foi um acolhimento muito, muito, muito amoroso. Nossa, eu fiquei olhando aquilo e falei, ai, meu Deus, né? Que lindo, que Sim. presente gostoso dela. Gente, eu vou sair só um pouquinho, eu vou virar a cadeira que eu vou pegar uma água para mim. Esqueci de trazer, peraí, tô vendo Manu tomar água, esqueci a minha. Cláudio, Sandra, bom Bem-vindo. dia. Vocês sejam bem-vindos. Vocês estão chegando aqui. A gente está falando do canal do Mãos na Massa no YouTube, que a Alice colocou lá as capinhas, ela que tem colocado os vídeos e como é gostoso ver esse trabalho de rede acontecendo, né? Que uma vai dando força para a outra, é muito bom. Muito bom mesmo. Obrigada pela presença da Sandrinha, do Cláudio. Muito bom tê-los aqui. Sim, Mais vocês fazem uma semana, parte também. com certeza, com certeza. Mais uma semana se iniciando, né? Vamos que vamos. Isso. Já E tem um você, tema, Manu, Pedro? como que Então, você chega hoje para o que tem para cara, hoje? o que tem para hoje, eu tenho pensado muito na liberdade, né? Em como e quando a gente se sente livre, sabe? Como eu me sinto uma brabuleta, Oh, beleza! eu estou refletindo sobre isso, sabe? Essa delícia de você poder exercer esse poder de escolha, né? A liberdade, para mim, está muito ligada a esse poder de escolha em todos os níveis. Então, desde ontem, eu fui dormindo pensando na liberdade. Eu conversei muito com uma pessoa muito querida, uma mulher madura, né? E ela trouxe algumas questões sobre essa coisa de estar livre, de não ter mais os filhos perto, mas não estar se sentindo livre, né? E eu fiquei pensando sobre isso. A maturidade te traz uma liberdade, mas a gente se prende por questões muito arraigadas de uma vida inteira de ocupações, né? Então, isso também é uma coisa que eu gostaria de trazer, da gente conversar um pouquinho sobre essas ideias. Estou falando sobre a liberdade, Cris. Né? Eu ouvi, Ah, né? então tá. E hoje em dia, então, ele é bem necessário, né? Porque cada vez mais, né? É engraçado a maneira como eu vejo, né? Porque a gente tem toda a liberdade do mundo, mas a gente tem tantos padrões que estão sendo impostos, né? Tudo, né? Você tem que ser dessa forma, você tem que agir dessa maneira, você tem que pensar assim, você tem que seguir, e há toda uma guerra quando você está fora desses padrões, e a liberdade de você ser o que você é se perde no meio disso. Se a gente não prestar atenção, a gente perde isso, porque muitas vezes esses padrões vão de encontro àquilo que você pensa.
que você quer. Eu já me vi várias vezes nessa situação, né? De ter que optar entre aquilo que eu penso, que eu acredito, não é só que eu penso, que é basilar para mim, e alguma coisa que vem de fora que diz que esse não é um caminho que seja aceitável hoje em dia. E aí, quando a gente é maduro, talvez é igual essa sua amiga aí, né? Quando a gente é maduro, a gente observa, né? E pode até raciocinar, porque a gente já tem um padrão, né? Nós já temos maturidade, nós já temos base, nós já temos chão, segurança suficiente para fazer isso. E quem está começando, né? Que vai para cá, vai para lá, vem para cá. E o pior, né? A isso tudo se dá o nome de liberdade, né? Esse encaminhamento todo, com todas as ameaças que a gente sente, chama-se isso de liberdade. É algo assim, altamente livre. Você está sendo livre para ser pressionado. Acho legal, né? E o E que você você, traz Cris, para a como é que você roda? coloca? Na verdade, eu vinha fazendo um tema que ontem eu recebi um trabalho de uma amiga minha, né? E falando sobre vergonha. Eu falei, gente, sabe que eu nunca me parei para pensar nisso, porque é algo que a gente. Quer dizer, o tema dela é o nível de vergonha que se tem hoje em dia, por incrível que pareça, né? Ele começa a atuar num nível, tá? Que adolescentes e crianças começam a se encolher e não desenvolver suas potencialidades. A ponto disso. Que eu acho que tem a ver com esse negócio da liberdade, né? Porque você tem que ser dentro de alguma coisa, e aí essas pessoas, uma criança, por exemplo, né? E eu sempre achei que eu nunca olhei para isso com muita seriedade, não, porque vergonha sempre pareceu uma coisa tão natural, né? Que não é. Ontem eu fui dormir pensando, digo, acho que amanhã eu vou levar para a roda, né? Porque não tem vergonha, né? Quando você tem. Isso já foi um padrão de educação, tá? Isso nos anos 50, 60, né? Que é a idade onde eu era criança, né? Ser envergonhado era alguma coisa que as pessoas achavam que estava tudo certo, né? Porque aí a criança se inibia, né? E que é uma coisa muito pior do que a vergonha, que é a própria inibição, porque a inibição é uma castração interna. Então, ninguém nunca se preocupou. Na minha época de criança, ninguém se preocupava com isso. Ninguém olhava isso sobre esse viés do dano psicológico que isso causa. Aí por isso que eu resolvi trazer. Casa Muito com essa interessante. questão aí. Muito Importantíssimo interessante. falar sobre isso. Até porque está ligado à liberdade. Com Sim, E você, certeza. Gil? Eu vou falar sobre a realização do fazer. Bacana. olha. Porque falando sobre essa caixinha que muitas vezes a gente acaba se prendendo a ela em relação a essa questão de liberdade, muitas vezes a gente no perfeccionismo, né, nessa cobrança de o que eu vou entregar, eu tenho que entregar uma coisa maravilhosa, incrível, pronta. Muitas vezes a gente acaba se sabotando e não fazendo. Então, hoje, cada vez mais eu tenho vivenciado e valorizado o fazer. Isso aqui que a gente está fazendo, o quanto que desde que a gente começou a se movimentar, fazendo live né, de uma forma muito orgânica, o quanto que isso puxa para outras coisas da área da vida em que eu olho e falo, caramba, eu estou realizando, né? Não ficar tão presa a resultados
e sim confiar no processo. É isso que eu entendo como realização do fazer e o quanto que eu tenho percebido o efeito potencial e potente desse fazer. Porque é ele que vai dando o passo seguinte. Mas quantas vezes eu já fiquei paralisada porque eu achava que o que eu tinha para colocar para fora não tinha valor, ou não era suficiente, ou que não era o que o outro poderia estar esperando. Mas não é sobre o outro, é sobre mim. E aí, na medida que eu vou colocando para fora, eu vou sentindo essa realização. E vou te falar, tem tanta coisa querendo sair, menina, que eu tô assim, calma, vamos lá, respira, respira. Você é livre, Falando em garota! borboletear, Manu, é isso, é tanta coisa que tá tudo bem, eu tô entendendo, gente, mas eu posso dormir, né? Vamos dormir, Gisele? Vamos, amanhã a gente continua, porque senão o negócio Coisa fica bombando boa. aqui. Mas é engraçado, né, que quando a gente se permite, as coisas vão acontecendo, né? E a gente juntar, eu falo, eu brinco sempre que o nosso bate-papo é uma grande corte de retalho. E aí, a gente juntar, então, a liberdade com a vergonha e o realizar tem tudo a ver, porque a vergonha ela vem de uma tremenda insegurança, né? A insegurança e o medo de ser ridículo. E se você for ver na escala das vibrações NERT, a vergonha é a última vibração, é a vibração mais densa, é a vibração que te paralisa, é a vibração que não deixa você realizar, né? E esse sentimento também, se a gente for parar para pensar, de insegurança, né, que vem com a timidez, com o acanhamento, com esse medo de colocar para fora a sua potência, ele está muito ligado também ao não pertencimento. Porque uma vez que a gente fica pensando no julgamento do outro, a gente tem medo de não pertencer a um grupo, né? A uma dupla, seja lá no contexto que a gente esteja. E aí? Cadê a nossa liberdade, né? Cadê o nosso realizar? Porque o realizar, né, dentro da nossa potência, é estar livre. E ser livre seria o quê? É sermos apenas o que somos, na essência, né? Eu acredito que seja isso. É a gente se acolher enquanto sujeito, não se preocupar tanto com o outro, porque o se preocupar está nesse sentimento de ridículo, né? Nesse medo, né? E aí? A gente vai viver assim até quando? Eu sou prova viva disso. Gisele, que foi minha psicóloga, Cris, que é muito minha amiga. Nossa, quantas e quantas vezes, para mim, era muito difícil aqui estar. Hoje eu tiro sarro disso, porque, cara, né, a gente vai fazer o que se o outro não gostar, tá tudo bem. É a opinião alheia. O importante é a gente estar aqui. Não é, Gis? Às vezes eu Sim. sinto. É maravilhoso te ver aqui, Manu, brilhando. Você tá linda, cada vez Agradeço mais muito você. brilhante, né, Cris? Dá para ver, sentir essa energia. A Obrigada. gente que acompanhou, né, todo esse processo de início, como se a gente estivesse na frente, né? Que não estava todo mundo junto, Todo mundo misturado. junto, é uma dando a mão para outra. Eu sempre tive esse Se medo do rolasse, ia ser julgamento. todo mundo junto. Mas é gostoso, né? Saber que, por exemplo, né, no início, né, toda aquela coisa que a gente, o que a gente vai falar, o que vai fazer, exatamente porque a gente sabe, a gente tem consciência desses padrões todos, dessas exigências todas. Eu então, que fui, eu vim de uma educação muito rígida, né? Muito, muito, muito rígida, né? Uma coisa assim, incrivelmente rígida, né? Então, o certo e errado, para mim, sempre foi uma coisa muito clara, ou pelo menos dentro da visão que eu tinha enquanto criança. Então, sair fora disso, né, dessa segurança que o certo e o errado te dá, porque o certo e o errado te dá segurança, né? Você se sente segura. E aí, até que essa questão de pertencimento, Manu,
te dá essa falsa ideia de que você pertence a um grupo que vai te acolher porque você está fazendo exatamente aquilo que está dentro da ordem. Isso aqui não pode, isso aqui pode. Ponto separado, bem claro, isso aqui é preto, isso aqui é branco, cinza não existe. Né? Então, eu vim de uma educação assim. Né? Então, passar por isso é um desafio enorme. Né? Porque você sempre tem dentro de você aquela sua parte que está olhando tudo sob o ponto de vista, né? Poxa, que legal, eu estou crescendo, estou saindo, estou me expandindo, estou finalmente experimentando a vida sobre meus próprios aspectos. Tem aquela outra parte sua que está dizendo, isso tudo está errado, isso tudo está ruim. E as duas coisas são muito fortes em mim, né? Então, aí a gente vê a Manu experienciou isso de uma outra forma, falando, que, aliás, eu sempre falo isso, né? Vocês me ensinaram a falar, né? Então, a colocar, a expressar aquilo, a me sentir bem expressando, até poder sair dessa caixinha da segurança, né? Que é o espaço onde eu me sinto segura, que é tão importante na vida. Né? Aí a gente vê Manu que experienciou isso de uma forma visceral, né? E aí, de repente, vem à tona e começa a brilhar e se expande e está tudo bem e é assim mesmo. Nossa, sabe, é maravilhoso. E eu estava vendo aqui essa questão da vergonha, me lembrei aqui agora, ela foi estudo do Eric Erickson. Eu acho que é autonomia versus vergonha e culpa, alguma coisa assim, de uma das idades, das outras idades do homem. É uma coisa tão. Eu estava aqui e falei, gente, foi tão importante que alguém até já estudou sobre isso. Acho que é Sim, terceira idade. Acho que é a muito, terceira idade do homem. muito Segunda ou terceira, uma legal. coisa assim. Está Já foi retornando estudada. agora. Trazer Tem ele, um Cris, eco. porque Uhum. Eric Erickson né, é Eu acho que esse negócio é de 1956, não é nem eu era isso, nascida. é antigo, né? Mas É, ainda é um tema, porque, de novo, né, a gente falou sobre a Brené Brown, que é uma pesquisadora que fala sobre vulnerabilidade, e a vergonha está dentro da sim, vulnerabilidade. Então, a gente tem, inclusive, nas campanhas de prevenção ao suicídio, principalmente desse ano, um dos temas principais é a vergonha, porque a vergonha ela é um fator muito um fator de risco, digamos assim, né? Não sei sim, se é esse o melhor termo, mas é algo que se percebe como um, um ativador, um acionador, né? Também em muitos casos de suicídio. Então a gente é um tema muito importante. E ouvindo você quando você fala da criança, eu me lembro que quando eu participei do workshop de clown terapia, que é de palhaçaria, né? Só que uma palhaçaria com um enfoque terapêutico, a Manu falou do ridículo, e foi exatamente isso que a gente trabalhou lá. E foi interessante porque a gente fez brincadeiras simples, brincadeiras que a gente fazia quando era criança. E como adulta, quando eu me vi ali, eu me vi cheia de medo, insegurança, me sentindo totalmente sem jeito. Foi uma experiência, foi uma vivência muito impactante, porque eu me dei conta dessas coisas que eu trazia em mim de criança, né? E que quando eu era criança, isso não estava evidente para mim. Porque eu brincava, eu fazia, não tinha essas coisas. Mas na medida em que eu fui crescendo, esse certo ou errado, né? Essa coisa da postura. Eu me lembro que uma vez estava ajudando uma amiga minha a cuidar da festinha de aniversário da filha dela na escola. E eu me lembro que eu fui oferecer tava com uma bandeja de salgado e fui oferecer para
para uma menininha da sala dela, e a menina toda assim, toda de perninha cruzada, mãozinhas cruzadas assim, não, obrigada. Aquilo me deu uma Imagina. agonia, entendeu? Eu falei assim, gente, é uma criança, você não, né? Então, assim, esse ridículo, ele tem muita potência, ele tem muita força. Só que a gente vai desaprendendo a lidar com esse ridículo e a criança, né, na pureza dela, ela tem isso. A criança, isso é natural, isso está em nós, né? O brincar com o ridículo, né? Só que ao mesmo tempo a gente vai aprendendo a lidar com esse ego que vai entendendo que as coisas não são assim tão puras, vamos dizer assim, puras no sentido de genuínas mesmo, né? Que existem outras coisas, que tem a dor do medo da exclusão, né? Que existem, que existe a insegurança, que existe o medo do abandono. Então, tudo isso também a gente vai vivenciando na medida que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade cognitiva e tudo mais. E aí isso vai ficando engessado, né? A gente vai ficando engessada e a maturidade vai ajudando a gente a desconstruir isso e resgatar essa pureza com a sabedoria. E eu acho que é isso que é bonito, né? Sim, É isso que é bonito desse processo, porque a gente resgata essa pureza com a sabedoria de quem está no mundo e que sabe que todas essas coisas nos atravessam, né? E que a gente vai aprendendo a filtrar. Não é que eu não estou nem aí, que eu não quero pertencer para nada, isso não é verdade, porque nós somos seres de inclusão, nós somos seres, a gente precisa se sentir pertencente para a gente existir. Mas a gente sim, também vai sim. entendendo que a gente tem o poder de escolha, como a Manu falou, a gente tem o poder de escolha de em qual grupo que faz sentido eu pertencer, né? Eu pertencer a um grupo não significa que eu vou excluir os outros. Eu posso transitar pelos outros grupos com a segurança de saber que eu faço parte. Que eu faço parte de um grupo, de grupos, né, de clãs aos quais eu me sinto familiar, aos quais eu me sinto pertencente. E por isso eu posso borboletear em qualquer lugar, porque eu tenho um lugar seguro para voltar. É por aí, Manu? Como é que você sente aí quando você fala dessa liberdade e de borboletear por aí? Nossa, nem se fala. Eu que vou comemorar um aniversário meu com o tema borboleta. Isso aí é uma coisa que eu amo. Adoro! Mas, assim, trazendo para o tema, é interessante quando você coloca essa criança contraída, né? Porque a vergonha, né, nessa escala dos hertz, que vai de 1000 Hz, que é a consciência maior, para 20 Hz, que é a culpa, ela é de contração. Você, na contração, você não expande. Sim, E nós estamos aqui como seres transcendentes justamente para expandir, porque ao expandir, você transborda no seu propósito de vida e atinge as pessoas que estão buscando a sua voz. E a gente cumpre o que nós viemos fazer aqui. Então, é curioso conversar sobre isso, passando entre a vergonha, liberdade e realização. Porque para chegar ao nível de realizar, a gente precisa se incomodar com essa vergonha, a ponto dela não paralisar a gente, para trabalharmos minimamente essa liberdade de expressão. Porque tem coisas, Giza, que só a Gisele pode dizer ao mundo. Gisele é única. E tem gente esperando pela sua voz. A mesma coisa a Cris, a mesma coisa a Manu, a mesma coisa a Ana, a Raquel, a Sandra, o Cláudio. Tem sim, pessoas esperando a sua liberdade de expressão, de trabalho, né? Então, quando a gente começa a entender minimamente que é importante a gente se colocar no universo, dentro do que a gente pode expandir enquanto sujeito para com o outro, essa vergonha vai diminuindo, porque ela não vai fazendo mais sentido, né? E esse sentido de pertencer também vai mudando, porque a gente vai querendo pertencer às tribos que ressoam em nós. E quando não ressoa, está tudo bem.
às vezes, muitas das vezes, até quando a gente entra nesse processo, aquele grupo que fazia muito parte da gente, até um grupo familiar, de uma vida inteira no passado, começa a não pertencer mais. Está tudo bem, porque você está numa outra fase da sua vida. E viver é isso. São fases o tempo todo, a gente nasce e renasce o tempo todo. E eu acho muito cruel a gente exigir de uma criança uma adequação num sistema de postura, né? Hoje em dia, devido às aparências, devido às redes sociais, devido à menina pequenininha já querer ser mocinha e influencer, ela influencia da pior forma, porque ela influencia dentro do que fica bem na foto. Ela não influencia dentro da essência genuína dela, né? Então, é o tempo todo a gente está vivendo isso. E por que tem tantos jovens correndo risco mesmo de suicídio? Por quê? Porque fica nessa vergonha de estar dentro dos parâmetros que estão dispostos nas redes. E aí ele perde a liberdade de ser ele. Não só o jovem, como nós mesmos, como pessoas idosas. Exatamente. Adultos também. Adultos também. Também. Essa mãe que viveu a vida inteira cuidando dos filhos, do marido, depois se vê sozinha, aquela síndrome. E acho que a conexão da Manu. A conexão. Síndrome do ninho vazio. Quando essa mulher ela vive a síndrome do ninho vazio, ela tem a liberdade, né? E ela se angustia com essa liberdade. Porque ela viveu a vida inteira em prol do outro. E agora, como que é viver para mim? É um caminho de retorno, mas não sabe fazer o que nunca fez. Sim. E se angustia, se deprime. Isso. Ou o Até homem que aprendeu, né, que o seu valor é o trabalho e que de repente se vê sem emprego e se sente totalmente sem valor, né, e se vê sem saída porque não pode chorar, porque é errado, né, colocar a vulnerabilidade para fora. Então, toda a rigidez é muito perigosa, né? Esse movimento de contração ele é muito importante para a gente expandir, né? Porque é isso, se a gente só vai para fora, a gente também não para olhar para dentro e identificar o que é meu, né? O que é meu, como que eu me sinto, como que eu sou, o que eu quero colocar para fora. Então essa contração ela é muito importante, né? Só que o problema é quando a gente fica nela, enrijece nela, e aí a gente não consegue também ir para fora ou estar em contato com o de fora, né? Então, esse movimento ele é muito importante. E a gente vai, ao longo dos ciclos da vida, acessando essas movimentações, né? A gente vai para fora, acho que o mundo é do jeito que a gente sente o mundo e a gente vai vendo que o mundo é muito diferente daquilo que a gente sente. O mundo não é a gente no sentido de ser apenas a partir da minha percepção, mas tem a percepção de todos os outros que fazem parte. E a gente incluir isso é um exercício sem se excluir. É outro exercício, né? E é isso que eu acredito que com a maturidade e com o autoconhecimento a gente tem condições de ir compreendendo, né? E se liberando. Eu vou dar a palavra para a Cris, só para não perder o raciocínio, quando você fala do autoconhecimento, é importante a gente entender também, colocar, assim, no meu ponto de vista, Lisa, que a liberdade está muito ligada a esse autoconhecimento, porque a partir do momento que você se permite ser livre, minimamente que seja, porque nós somos castrados o tempo todo, até pela ordem do sistema, nós vivemos numa castração, e aí a gente pode voltar lá nos primórdios, onde entra a política, entra a religião, que nos castram justamente para manter a ordem, e a gente precisa disso de uma certa forma. Eu não vou entrar nesse viés, mas a gente está falando no sentido de expansão, no sentido de realização e sair da nossa vergonha que nos paralisa, né? Que nos contrai. Quando você aceita a sua liberdade e trabalha minimamente essa vontade de expandir, existe uma grande responsabilidade adquirida ali, né? A responsabilidade
responsabilidade do agir e viver essas consequências. Então, muitas das vezes, a gente não se permite ou até se sabota a não ter essa liberdade justamente porque tem um preço, né? Você ser responsável por algo que você fala, por algo que você expõe, por ser você mesma, tem um preço. O preço de desagradar, o preço de não pertencer, o preço de separação, de escolhas. Tem que bancar esse desejo, como diz o psicanalista que eu amo tanto, o João. Ele fala, e aí, qual é o seu desejo? Vai bancar o seu desejo? Porque é isso. O expandir é estar nisso. É uma liberdade, é uma escolha. E aí, como que você está dentro dessa perspectiva? Porque existe uma responsabilidade aí, você não terceiriza essa sua escolha. É você com você mesmo dentro dessa perspectiva. Então, enquanto medo, enquanto vergonha, é um pano de fundo para uma autossabotagem. Que está tudo bem, cada um no seu estágio. Tem o Mas seu quando isso tempo, começa a né? Cada incomodar, coisa tem o seu tempo. sim, com certeza, isso precisa ser muito respeitado. Eu acredito que o incômodo é a chave de toda a expansão. Quando você começa a incomodar, a ficar incomodado, isso já começa a querer ser um indício de uma movimentação. Sim. Mas enquanto não está incomodado, está tudo bem, está confortável, né? Fala alguma coisa, Cris, que hoje eu estou falante. Nós estamos. É maravilhoso isso. Na última, na penúltima, na última não estava, eu falei pra caramba. Eu estava vendo aqui, né? As fases que você vai completando, né, vai passando para chegar à realização, né? Quais são os processos internos, né? O que você quer fazer, por exemplo, né? Uma delas. O que eu quero? Qual é o meu desejo? Né? Quais são as coisas que eu tenho para resolver isso, para poder fazer? Né? Qual é... Bom dia, Kelly. Qual é o que eu posso fazer? Porque tem aquilo que eu quero fazer e tem aquilo que eu posso fazer. Né? Querer não é poder, né? É um passo para você chegar àquilo ali. E aí a gente esbarra numa outro processo que é o que eu devo fazer, que venha ao encontro dessas coisas todas. Né? É quando a gente acessa os nossos próprios limites, os nossos sonhos, os nossos fracassos, as nossas críticas internas, o tamanho da nossa liberdade, que é do tamanho da responsabilidade que eu tenho do resultado do meu ato, do bancar esse desejo. O que é bancar esse desejo? É o quanto que eu estou preparada para ver o resultado da minha realização. E lidar com isso, né? Exatamente, seja do que jeito for. E aí a gente começa a entender que pessoas mais imaturas, naturalmente imaturas cronologicamente, têm tanta dificuldade, às vezes, de passar por isso. Né? Porque são etapas que a gente não percebe, né? Só quando você começa a pensar na coisa que você... Nossa, são muitos jogos mentais que a gente vai fazendo para poder chegar nisso, sabe? Eu sou livre para fazer. Sim, você é livre para fazer. Você pode, desde que você olhe e diz, seja lá o que vier daí de fora, para mim está tudo certo. E a gente sabe que o tudo certo está tudo dentro da perfeita ordem, porque não tem nada errado, realmente não existe isso. Né? E eu concordo plenamente com você, Gisele, quando você fala isso, não tem erro. Né? Quando a gente começa a entender as coisas, não tem erro. Mas tem consequências. Mas tem consequências. Né? Tem o resultado daquilo que você faz. Uhum. Que nos é exigido desde sempre. Sim. Né? Então, a minha liberdade dentro de mim esbarra
aquilo que eu quero carregar como resultado É isso da aí. minha ação. É o poder de escolher, né? Sabendo que nós somos condenados a escolher, como diria Nietzsche, né? Se eu Ah, não me engano, é Nietzsche que é fala isso. perfeito isso, porque a gente está sempre fazendo isso. É essa liberdade de escolha, sabendo que tem efeitos sobre isso, e por isso que é tão importante esse autoconhecimento da gente saber o que que eu dou conta, né? O que que eu consigo bancar da minha escolha de hoje. Amanhã pode ser outra coisa. E é por isso que, ao meu ver, esse fazer é tão importante, porque eu fazer o pouquinho que eu posso hoje é uma realização. Eu posso não ter ainda acessado aquilo do meu ideal, e talvez eu nunca alcance, mas não é sobre isso. É sobre eu entender o quanto eu sou potente a partir do pouquinho que eu consigo fazer hoje. Porque amanhã eu vou poder fazer outro mais pouquinho. E assim vai, né? Ao invés de. A gente tem muito essa idealização de resultados. E a gente acaba esquecendo que existe um processo. E a vida é processo, Com né? certeza. Eu tenho uma prima que ela fala que a psicóloga dela sempre falava: tudo é processo, é processo, é processo. Aí quando eu falo de processo, eu lembro dela. E não está errado, né? E não E é é? exatamente isso, é feito um processo que começa e não tem fim nunca. É processo, né? E claro, a gente vai vendo, vai avaliando o efeito, e do efeito a gente vai, ok, então qual vai ser o meu próximo passo aqui, né? E é um contínuo vir a ser, como diria Jorge Ponciano também, né? Então, assim, é isso, a gente está o tempo todo fazendo e se refazendo, né? Escolhendo e avaliando qual é o efeito dessa escolha e o que que eu quero fazer no próximo passo. E assim a gente vai expandindo, porque a nossa percepção vai expandindo diante do fazer, né? Mas quando a gente fica só na ideia, 500 mil coisas passam pela nossa imaginação, a gente fica, né? Meu Deus, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer, mas a gente não sente o nosso poder realizador, porque eu não fui lá e dei o passo. Eu fiquei só com a ideia. Então eu não sei o que, que o meu corpo é capaz de sustentar, de realizar, de resistir. Não sei. Eu só sei na vivência. E aí é que está a questão, né? Então, quando eu faço, mesmo que eu caia, mesmo que eu fale alguma coisa que eu não gostei, mesmo que eu não goste do resultado, é isso que me dá experiência suficiente para eu saber o que, que eu posso fazer numa próxima. Ou como que eu posso me instrumentalizar para fazer diferente numa próxima, né? A gente vai tendo mais conhecimento e consciência do que a gente tem de instrumento e o que a gente precisa para se instrumentalizar para poder realizar. Muito legal isso que você traz. Exatamente. Muito, muito bom. Fizemos aí É, muito até porque. E você falou um negócio aí que eu gosto muito, né? Que eu tento, inclusive, para mim. A gente descobre como fazer e descobre como não fazer. Em qualquer das duas situações, você se enriqueceu, isso. Isso aí, né? é essa Porque, palavra, enriquecer. né, em Uhum, qualquer uma das duas coisas, né? sim. E em qualquer uma das duas coisas, você vai ter uma consequência que você vai ter que olhar externo a você, porque esse processo sempre é para o outro, Uhum, né? sim. Isso é sempre voltado para o meio. Ele não é nosso. As ideias não são nossas. Elas não nos pertencem, porque às vezes a gente tem a sensação que os nossos pensamentos e as nossas ideias estão restritas no nosso cérebro, né? Dentro de mim não estão restritas. Elas não são nossas. Sim. São Elas nuvens, né? não nos pertencem como as coisas, como esse corpo me pertence.
Elas estão aí. Existe um campo que está o tempo todo captando isso. Então, não tem nem como. A gente ou enriquece isso de uma maneira, ou é assim que se faz, ou enriquece de uma outra forma, Sim, né? sim. Então, eu me lembro muito, eu era pequenininha, né? Eu fui na casa dos meus padrinhos, que moravam muito longe da minha casa, e uma das grandes dores da minha madrinha é que eles cozinhavam muito bem, né? E ela tinha um tempero. A família do meu pai sempre foi muito de ir para a cozinha, meter a mão. E naquela época você fazia as coisas mesmo. E ela tinha um tempero muito legal, padronizado para frango. E ela queria industrializar, ela queria vender aquilo. E o marido dela dizia, isso é uma bobagem, até aparecer a quinó, né? Que fez exatamente isso. O que a quinó fez? Com tempero, industrializou. Sim, e muitas E vendeu para o mundo pessoas, inteiro. sim, e muitas pessoas que realizam ideias de várias outras pessoas. Só que Sem perceber. ela foi lá e fez e E realizou. realizou. Essa é a diferença, né? E, assim, só para a gente Perfeito. finalizar, muito legal isso, né? Esse exemplo que a Cris trouxe. Quando você fala de processos, Isa, eu acho importante a gente também ver o que às vezes nos trava no processo é a comparação, né? Uhum. Hum. A gente para e não realiza porque a gente se compara. No mundo de aparências, voltando a esse assunto de novo, estou trazendo porque eu vejo que está muito ligado a isso, a gente deixa de realizar porque a gente se compara no que o outro está realizando e a gente acha que o nosso não vai estar à altura daquilo. Só que não tem como a gente ter uma régua dessa forma, né? A gente fazer essa comparação, né? Então, que a gente não pare o nosso processo por conta de uma comparação, né? Principalmente em relação às redes, né? Então, eu trago Sim. essa reflexão, que a gente possa cada vez mais alimentar a nossa liberdade de sermos únicos. Se a gente alimenta isso, a comparação diminui, a necessidade de estar equiparado ao outro diminui, porque você vai entendendo que a sua mensagem é única, né? É por aí. Aí Boa. a realização e a vergonha vai ficando de fundo para a gente acalentar ela de vez em quando. A vergonha vai existir sempre, o medo faz parte, agora não vai Toda mais noção. paralisar. Isso. E eu fiquei refletindo aqui que o pare tá no compare, né? Não pare no É, compare. Eu acho Não que é por pare no aí. compare, Não pare no compare. Gostei disso, dá uma boa né? camiseta. Fique só com, né? junto com. Né? É isso. É Muito isso. bem. Pare. Chegamos aqui ao final do nosso encontro de hoje, nosso bate-papo. E vocês querem falar alguma coisa para finalizar? Não pare no compare. E falando E sobre a questão de realize. comparação, né? Embora a gente não consiga, talvez, deixar de fazer isso, é um ato totalmente inútil, porque você só pode comparar coisas iguais, né? E nós não somos iguais. Não existem duas pessoas iguais. Então a gente faz todo esse processo, passa por todas essas dores, por todas essas angústias, às vezes abre mão de uma série de coisas, porque o outro fez melhor, porque o outro fez. Aí a gente esquece duas coisas. Primeiro, que o outro é apenas a percepção que eu tenho dele. Uhum. Só isso. E essa percepção passa pelos filtros que eu tenho. Dentre eles, as minhas próprias frustrações, as minhas ideias, a minha moral, né? A minha noção de certo e errado, as minhas exigências.
outro e eu construo dentro de mim, diante do qual eu me sinto pequena, nada mais é do que uma construção minha. Eu não tenho a menor ideia de como esse outro é. Tá? E dois, não existe ninguém igual a mim. Então não tem com o que comparar. Isso é uma coisa que, quando a gente começa a entender e colocar dentro da gente, isso é uma desconstrução, porque a gente passa a vida inteira o papai e mamãe dizendo que fulano fez melhor, que ciclano fez diferente, que aquele é não sei o quê. Mesmo que a gente tenha pais que não façam isso, a gente tem professor, a gente tem um coleguinha, a gente tem a televisão, hoje em dia você tem redes sociais, você tem um monte de coisa que te mostram, né? Pessoas aparentemente fazendo melhor do que você faria. Então não tem como a gente não ter esse processo dentro da gente. Tem como a gente entender e ir desconstruindo muito devagar essa ideia, né? E aí vem a questão do autoconhecimento, dessa necessidade que a gente precisa ter de estar olhando para dentro, para descobrir em que momento nós estamos fazendo isso e dizer, epa, mas isso é só uma ilusão, porque não existe uma outra cristiana aqui fora para que eu possa me comparar. E eu preciso estar dizendo isso para mim em cada processo, para ir dando a chance de surgir uma outra coisa, uma outra cristiana, que entenda que não tem erro, que entenda que tudo é perfeito, porque tudo está ressoando com alguma coisa que está vindo, e que existem consequências que eu vou conviver com elas pro resto da minha vida. E aí eu tenho escolhas, aí eu tenho minha liberdade de dizer o que eu vou fazer. É isso aí. Terminando por hoje. Muito bem. Então, sigamos os nossos movimentos no nosso ritmo, com o que faz sentido para cada uma, com o seu próprio sentir. É sobre isso. Uma ótima semana. Meninas, Ótima semana. mais uma vez, Obrigada. prazer enorme ver você, Gisele. Nem sempre se fala, mas nem sempre se vê. O pessoal que esteve aqui tem uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, né? A gente se encontra, se Deus quiser, né? Segunda-feira que vem, um novo bate-papo, né? Para falar de outro tema. Beijo, meninas. Beijo.